você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, os versículos 44 a 48. Sentados mesmo, estava pensando uma palavra para compartilhar com os irmãos nesta noite, me veio assim um desejo de falar sobre o Senhor Jesus Cristo dos Evangelhos. Eu tenho sido assim despertado por Deus, irmãos, para olhar de uma maneira especial os Evangelhos, aqueles eventos registrados, o mais simples aparentemente, mas ali está, irmãos, a revelação de Deus através de Jesus Cristo para a vida do homem, para a vida da igreja. Eu queria que você acompanhasse a leitura e depois nós vamos devagarinho olhando aquilo que a palavra de Deus nos revela nos 4 evangelhos acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Agora incline a sua cabeça, reverentemente, e ore a Deus nessa noite, pedindo que graciosamente Ele ministre ao seu coração, enquanto eu estou falando aos seus ouvidos. Lucas 24, 44 a 48 foi o texto bíblico. Amém, meu irmão? Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, por estar na vida da tua casa, diante de tua santa e bendita presença. Queremos te agradecer por este momento tão sagrado e tão especial na vida da igreja, quando ela se reúne para celebrar ao Senhor, ao seu Deus, ao seu Salvador, ao seu Senhor. Queremos te agradecer por esse privilégio e pedimos a Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nesta noite nos abençoe aqui neste local. Que a tua palavra enche o nosso coração de prazer e alegria. Nós saímos daqui, ó Deus, todos reconfortados, renovados, fortalecidos pelo teu Espírito no homem interior. Abençoa os teus filhos, as suas famílias, abençoa aqueles que não puderam vir nesta noite por questão de trabalho na produção e viagem, etc. Que o Senhor continue derramando a sua graça e pedidos sobre o ministério de nossa igreja. Que a sua glória crescendo, prosperando de uma forma sadia para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, a palavra de Deus ela nos fascina. A alma crente ela tem prazer na palavra do Senhor. Ela entende que Deus se revelou através de sua palavra e que tudo que foi registrado nas Sagradas Escrituras, tudo foi registrado segundo a inspiração do Espírito de Deus e também visando abençoar a vida do ser humano, especialmente daqueles que conseguem e que professam a fé de Jesus Cristo. Se você olhar o boletim que eu escrevi hoje, o texto que eu escrevi, eu estou assim entusiasmado com esse projeto que Deus colocou nas minhas mãos de falar sobre todos os livros da Bíblia a partir do próximo domingo. Fiz uma introdução hoje à noite, neste dia, e nós iremos devagarinho, Gênesis, já contabilizei, vai estar 1 ano e uns 3 meses, mais ou menos, Eu acredito que Deus dará a graça necessária para que esta igreja ela conheça de uma forma panorâmica a palavra de Deus e se entusiasme para buscar no texto sagrado aquilo que Deus revelou para o seu coração, para a sua vida. Afinal de contas, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter delas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Esse texto que foi lido aqui perante a igreja, perante os amados irmãos, essas palavras foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo,
partes da Bíblia judaica, ou como nós chamamos o Antigo Testamento, onde estão registradas, através de profecias, através de figuras, através de tipos, sobre a sua augusta pessoa. É a lei, os profetas e os escritos. Então esta é a divisão da Bíblia hebraica, o Velho Testamento. Então todos esses livros, direto e indiretamente, falam sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando você abre as páginas do Novo Testamento, você se depara com os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque os relatos são semelhantes, similares. João é um evangelho diferenciado. Alguém vê no livro de Mateus o evangelho do rei, quer dizer, a ênfase do escritor foi apresentar Jesus como rei de Israel, o rei messiânico. O evangelho de Marcos fala com Jesus como servo, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, um homem perfeito. Amém, queridos? E João apresenta Jesus como filho de Deus. Então, nessa noite eu queria mostrar algumas facetas da pessoa e obra de Jesus para a edificação da igreja. Quando você sair dessa noite, desse santuário, você vai sair com o firme propósito de ler a palavra de Deus, irmãos, estudá-la, ter se apaixonado por este livro, porque este livro é a revelação de Deus. Deus se revela através de sua palavra, como eu escrevi no boletim de hoje para a igreja. Deus revela o seu ser, o seu caráter, os seus atributos, sobretudo a sua vontade para a minha, para a sua, para a nossa vida e para a vida de todos os seres humanos, especialmente daqueles homens e mulheres redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Então eu queria, meu querido, falar sobre aquela fase inicial que o Evangelho nos apresenta sobre Jesus, que é a sua vinda a este mundo. Os evangelhos, Mateus e Lucas, eles se detêm com mais detalhes, mais minúcias acerca da vinda de Jesus a este mundo. João, ele diz o seguinte: o verbo, ele fala no capítulo 1, verso 1, no capítulo 1, verso 1, o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o Logos divino autoexistente, o eterno Filho de Deus. No versículo 14 ele dizia: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, queridos? E se você começa a abrir as páginas do livro de Mateus, você vai observar, como também o de Lucas, alguns detalhes importantes acerca desta vinda deste Filho de Deus, o Filho de Deus. Ele nasceu, ele é autoexistente, como o Senhor João fala aqui no primeiro versículo do seu primeiro capítulo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas no verso 14 esse verbo se fez carne. Então você vai encontrar agora Mateus e Lucas falando sobre como isso aconteceu. Como é que este Deus autoexistente, o eterno Filho de Deus, assume a natureza humana e veio tabernacular conosco, a ponto de ser chamado Emmanuel, que significa o quê? Deus conosco. Amém, irmãos? Muito bem, então diz a Bíblia que Deus, através de dois evangelhos, que Deus escolheu uma jovem chamada Maria, que era noiva de um homem chamado José, e ali foi anunciado para ela que ela iria ser a mãe humana, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi escolhida por Deus, a bendita Virgem Maria. Ela foi escolhida por Deus com esse propósito: salve, agraciado, o Senhor é contigo.
Santo, e o ente santo que lhe vier a nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito gera o homem Jesus no ventre de Maria. Amém? Para se cumprir a palavra do Senhor lá em Isaías, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará-o pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém, queridos? Jesus foi gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Maria. A partir dali, esse desenvolvimento foi um desenvolvimento natural. Passou 9 meses no ventre de sua mãe. A concepção foi sobrenatural, por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Mas a gestação foi natural, conforme 2 evangelhos nos informam. E agora Jesus chega a este mundo, que nós chamamos o dia do Natal, né? Anjos dos céus desceram e disseram aos pastores lá em Belém, da Judéia: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Eis que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmãos, o Natal é algo especial no programa divino, no programa redentor, porque agora Deus se fez carne. Ele esvaziou-se da sua glória, assume a natureza humana com um propósito especial que nós diremos daqui a pouco. Quando você abrir as páginas do Evangelho, você tem que entender que Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, quem olhava para Jesus, via a Deus. Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tenho conhecido. Quem ver a mim, vê o Pai que me enviou. Você precisa se apaixonar por Jesus Cristo, meu querido. Amém? Você precisa gostar dele, da sua palavra, dos seus ensinamentos. Aqueles eventos, por menor que seja que aconteceu relacionado a ele, deve interessar profundamente, apaixonadamente aquele que se diz discípulo de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É por isso que eu dizia: a luz raiou. Amém? Estava profetizado. Deus já tinha dito que Ele iria enviar alguém da semente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. E cumpriu-se o grande dia, que Paulo diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aquela criancinha nasce em Belém, da Judéia. Belém é fraco. Quando os magos vieram lá do Oriente, disseram lá em Jerusalém: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Jerusalém se apavorou. E consultaram os homens inteligentes, sábios, que conheciam a palavra de Deus, disseram: em Belém da Judéia, porque Miqueias diz em 5:2: e tu, Belém Efrata, de ti nascerá aquele que será guia de Israel. Você precisa se apaixonar por essa história, meu irmão. Você precisa conhecer de cor salteado e conhecer profundamente na sua experiência de cristão. Porque aquele que nega que Jesus Cristo não veio em carne, diz a Bíblia, é o anticristo, é o falso profeta. A sua crença tem que estar bem clara na sua fé. Esta informação sagrada
se fez homem e habitou entre nós, louvado seja o nome do Senhor. O Emanuel. Emanuel começa a crescer. Com 12 anos de idade ele chega lá em Jerusalém, diz a Bíblia, ele só vai para o templo e começa a conversar com os doutores da lei. E a conversa foi tão gostosa que ele esqueceu dos seus pais. E os pais esqueceram dele. E a palavra, depois de um dia de viagem, procuraram o menino, não encontraram. Apavorados, voltaram a Jerusalém. Depois de 3 dias, encontraram lá. Onde, irmãos? No templo. Como é bom o templo, irmãos. Como é bom estar na casa do Senhor. Davi diz: preferiria estar na porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Porque é que o povo de Deus se reúne para adorar Deus na beleza de sua santidade, para adorar o Redentor, ao Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Diz a palavra que quando o anjo se apresenta a Maria, diz o seguinte para aquela mulher, a José, aliás: e projetando ele isto, eis que em um sonho apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmão, o nome de Jesus é um nome sacrossanto. Amém? Só deve ser mencionado para momento de adoração, no momento em que você está invocando o nome do Deus Todo-Poderoso, ou quando você está proclamando este nome para abençoar aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é um mandamento da lei de Deus. Amém, irmãos? Agora, avançando um pouquinho nos 4 evangelhos, você vai encontrar agora o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse ministério você vai encontrar 3 coisas importantes: a pregação do evangelho, amém? Um chamado que ele faz ao arrependimento, o ensino da doutrina, a revelação de Deus através dos seus ensinamentos e os seus milagres. Está tudo registrado, irmãos. É verdade que São João diz que se todos os milagres que Jesus realizou fossem registrados, aí ele usa uma figura de linguagem chamada hipérbole, né, Isabel? Ele exagera, ele diz: nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Para entusiasmado ficou João quando falou sobre esta obra de Jesus Cristo. Então, a obra, o ministério dele começa pregando, chamando ao arrependimento: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O Evangelho chama o homem ao arrependimento, a se voltar para Deus, porque só através desse relacionamento adequado com Deus nós seremos felizes neste mundo e na eternidade. Não se iluda. Eu sei que tem muito crente hoje chorando e tem muito crente alegre. Agora, quem foi eleito? Sei nem quem foi. Nem me diga agora, nem vou saber. Fica em casa. Eu termino muito a saber. Mas, irmãos, a nossa esperança não está em Aécio, em Dilma, nem no PT, nem no PSDB. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Esses homens passam e Jesus permanece para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Não se iluda com política. Apegue-se a Jesus. Você será feliz neste mundo e na eternidade. Louvado seja o grande e bendito nome do Senhor. Jesus, quando abriu a sua boca, na primeira mensagem que ele proferiu, pode abrir a sua Bíblia, em Marcos capítulo 1, verso 15, a primeira palavra que ele diz aos seus ouvintes, ele disse assim: o tempo e
está cumprido. O reino de Deus está perto. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Um chamado ao arrependimento. Há uma reconciliação com Deus, há perdão, salvação e renovação, regeneração, adoção e por aí vai. Esta bênção do Evangelho promete e garante a quem se arrepende dos seus pecados e acredita nessa mensagem através de Jesus Cristo. Isso tem valor eterno, irmãos. Essa é a verdadeira riqueza na vida de um homem e na vida de uma mulher. A palavra de Deus diz que sem nada viemos a este mundo e sem nada partiremos dele. E você vai levar consigo a sua fé em Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? A pregação, eu queria ouvir uma pregação de Jesus. Eu não sei se ele era um pregador desse bem agitado, né? Ou era mais metódico, mais tranquilo, né? O fato é que ele pregava a palavra de Deus. Amém? Eu sei que os irmãos gostam muito de pregador agitado, é verdade, né? Eu penso eu que ele era um fleumático, né? Mas, né? Sem ser muito agitado, penso eu, pelos seus ensinos, né? O fato, irmãos, que essa questão da pregação, é a mensagem e o mensageiro que importa, louvado seja o nome do Senhor. Especialmente a mensagem dele foi esta: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Diz aqui a palavra do Senhor, né? No outro momento ele diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus irrompe na esfera do homem através de Jesus Cristo. E para entrar nesse reino é preciso crer nele e se arrepender dos seus pecados. Ou melhor, reconhecer que é pecador. E percorria Jesus toda a galera. Era um pregador itinerante, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades que entram o povo. Era esse ministério, era pregação, ensino e cura de enfermidade e libertação de enfermidades. O ensino de Jesus Cristo, né? Ele começa agora a revelar-se a si mesmo, a revelar ao Pai Celestial. Porque a Bíblia diz, irmãos, que ele o resplendor da glória, a expressa imagem da pessoa de Deus. E em São João capítulo 1, verso 18, diz assim a palavra do Senhor: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. É por isso que eu quero desafiar você nessa noite a começar uma grande aventura na sua vida, que é ler a palavra de Deus sistematicamente. Amém, queridos? Para conhecer o desígnio de Deus para a sua vida, para a sua família, para você, irmãos, poder ir para o céu, para a presença de Deus. E ele começa a ensinar: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem comer deste pão viverá para sempre. E ele começa a falar, a revelar a Deus a si mesmo, e começa a mostrar a verdade absoluta. Nenhum profeta se levantou com a autoridade que Jesus se levantou.
Moisés diz: o Senhor, meu Deus, levantará um profeta semelhante a mim, e todos ouvirão a sua voz. Quem não ouvir a sua voz sofrerá as consequências da sua rejeição a esse profeta. Profeta Jesus de Nazaré, quando abria a boca, a palavra de Deus era expressa. Amém, irmãos? Abençoando, renovando, restaurando. Irmãos, ainda hoje a palavra de Deus tem essa finalidade, porque ela é espírito, ela é vida. Não se afaste da palavra de Deus. Um grande pregador disse em certa ocasião: ou o pecado me afasta deste livro, ou este livro me afasta do pecado. Quer sentir a presença de Deus, busque a sua palavra. Ela é espírito, ela é vida, ela tem os ensinamentos que Deus deixou para nós. E quem andar por essa palavra anda no caminho certo. Não se engana. Eu sempre digo: não precisa você conhecer todos os erros do mundo. Conheça a verdade, porque a verdade no seu coração irá rechaçar qualquer doutrina espúria contrária à verdade da palavra de Deus. O crente não conhece a verdade, chega o testemunho de Javé, o J, como não? Aí, para o crente fica: irmãos, a verdade está no teu coração. Amém? A palavra de Deus, conheça a Bíblia, conheça as maravilhas que Deus operou. A palavra de Deus diz que a geração que sucedeu a geração de Josué foi uma geração derrotada, porque ela não conhecia nem a Deus, nem os seus feitos, nem o que Deus fizera no meio do povo de Israel. De quem foi a falha? Dos pais, dos sacerdotes, dos levitas, que não ensinaram a palavra de Deus ao povo de Israel. Amém? Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Você precisa conhecer a Jesus, a Deus, através de sua palavra, irmão. A gente valoriza mais a revista, né? Agora não, a revista agora está mais descartada, da sua Bíblia agora é público, né? Negócio tudo eletrônico, é sofisticado, é baixado através da internet, etc, 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 e você baixa a Bíblia, irmão. Se você lê a Bíblia com folha de papel, você lê a Bíblia eletrônica, não é problema, quando você lê a Bíblia. Amém? Porque através dela você vai conhecer o seu Deus, os seus ensinamentos. Olha, irmãos, Jesus ensinou, é coisa maravilhosa. Não tem nada comparado neste mundo aos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o mestre por excelência. É por isso que as pessoas ficam assim, mascadas, né? A ouvir aquelas palavras poderosas saem do seu lado, aquelas palavras maravilhosas. Parábola do filho pródigo, que coisa linda para a gente chorar. Da ovelha perdida, as palavras do reino de Deus, os ensinamentos, abrindo a eternidade para o homem, descortinando o véu. Amém? É por isso que Deus disse: este é o meu filho amado, em quem tem todo o meu prazer, a ele ouvir. Você está ouvindo Jesus? Você está ouvindo a voz de Deus? Como? Garanto que num programa de futebol você não vai ouvir. Num programa político não vai ouvir. Numa novela, pior ainda. Vai ouvir o cão, que é um grande psicólogo, que consegue fascinar.
mas a voz de Jesus é inconfundível, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, irão conhecer a voz do seu Senhor, do seu pastor, do pastor da sua alma. Elas entenderão, compreenderão, elas se apaixonarão por Ele. Falar um pouquinho dos milagres de Jesus, que coisa linda, né, irmãos? Como a gente se entusiasma, né? Começar a ler, ver aquele poder manifestado. Que coisa linda, irmãos. Imagina os irmãos, ele num barco, começa dormindo, porque ele era um homem, tinha necessidade também físicas. Ele está dormindo, cansado da luta, do ministério, das batalhas. E diz a Bíblia que em um dado momento aquele barco é sacudido por uma grande tempestade no Mar da Galileia. Eu tive lá, irmão, no Mar da Galileia, gostei. O dinheiro mais bem empregado de viagem que eu fiz. Às vezes, pastor, painha, você não quer levar para Gramado, essas coisas? Não quero nada disso. Se fosse viajar ainda, eu voltaria a Israel. Por questões didáticas, questões espirituais. Lá no Mar da Galileia, a gente vai naquele barco, de propósito mesmo, né? Para-se o barco e ele fica ao sabor das ondas do Mar da Galileia, e nós cantamos: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão um pavor, o céu se reveste de terra, não temos um Salvador. Sossegai. Amém? Sossegai. Porque agora o Senhor dos céus e da terra se levanta e repreende, e se faz bonança, louvado seja o nome do Senhor. O discípulo apavorado: Mestre, acorda, nós estamos perecendo. Porque sois tímidos, homem de pequena fé. A palavra diz que ele se levanta e com a sua voz poderosa ele diz: cala-te e aquieta-te. Esta noite Deus está acalmando a tempestade do seu coração, meu irmão. Amém? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Cala-te e aquieta-te. E a palavra diz que o vento te aquietou e o mar se acalmou. E o barquinho pôde se ingrar em paz para outra margem. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus queria muito bem uma família, outro milagre. 3 pessoas, o texto nos informa. Marta, aquela mulher dinâmica, né? A outra mais contemplativa, Maria, e o irmão chamado Lázaro. Jesus gostava dos 3. Lázaro adoece e morre. Jesus não estava lá, mas ele sabia o que estava acontecendo, que tinha uma família sofrendo com um parente na sepultura já fazia 4 dias. Você chega lá e Marta disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. E a palavra diz que ele se dirige ao sepulcro e diz: tirai a pedra. Senhor, já está cheirando mal, 4 dias. Marta, não te hei dito, se tu crês, tu verás a glória de Deus. A pedra é removida e o Senhor dá um comando com a sua voz poderosa: Lázaro, sai para fora. O defunto se levanta e sai. Amém? Isso aqui é poder, irmãos. Este é o seu Senhor, é o seu Salvador, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador. Senhor, louvado seja Deus por isso. Lázaro sai para fora e o defunto saiu. Vida.
porque Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele nunca morrerá, diz a palavra de Deus. Amém? Mas ele trabalhou numa área chamada exorcismo. O reino espiritual interferindo na vida do homem, oprimindo, possuindo. E Jesus chega numa cidade chamada Gadara, numa região chamada Gadara, e sai lá do sepulcro endemoniado, um homem que ninguém conseguia dominar aquele homem. E o Senhor, com a sua voz poderosa, mandou que aquele demônio saísse. O demônio saiu, louvado seja o nome do Senhor. E se eu fosse contar os feitos de Jesus, irmãos, eu ia passar a minha vida toda aqui no culto, ia morrer em pé. As maravilhas que Jesus realizou, a sua obra poderosa. Mas, irmãos, a obra... Deixa eu ler aqui um pouquinho, por favor, só para os irmãos aqui. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades entre o povo. Se Jesus estivesse aqui, não era tão bom, né? O que ia acontecer aqui nessa igreja com gente doente? Mas não somos curados, irmãos. Talvez a gente não tenha fé. Porque a Bíblia diz que nós cremos, nós veremos o que é a glória de Deus. Diz ainda, tudo é possível ao que crê. Talvez a nossa pequena fé impeça que as maravilhas ainda aconteçam no meio da igreja, porque Jesus não mudou, meus queridos. Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Veja o que diz ainda a palavra do Senhor, né? Jesus, na verdade, operou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, no livro de Salomão. Estes, porém, foram escritos para que creiais. Preste atenção, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Esta fé que você tem no seu coração, esse pinguinho de fé, mas você acredita que Jesus é o Filho de Deus. Amém, queridos? Que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor. Se você acreditar nisso, irmão, diz a Bíblia, amém, você vai ter vida em seu nome, bendito seja o nome do Senhor. Uma aspiração do homem é viver, né? Mas, né? Você quer morrer agora? Eu não. A gente vai envelhecendo, mas vai puxa para lá, puxa para cá, então, né? Também das irmãs amadas, né? Falando das mulheres crentes, mas muito por aí, né? Usa todos os artifícios, enche aqui, enche a barriga igual do mundo, né? Mas termina morrendo. Só Jesus garante a vida. Eu sou a ressurreição e a vida eterna. Aquela profunda aspiração do homem, que o grande inimigo está dificultando, que é a morte, mas a morte foi vencida por nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada, disse Paulo, foi a morte pela vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deixa eu terminar aqui essa mensagem, né? Afinal de contas, qual é a maior obra que Jesus realizou em seu ministério? Foi por ressuscitar Lázaro? Foi expulsar o demônio do Gadareno? Foi multiplicar os pães, que foi uma obra estupenda, extraordinária? Amém, queridos? Qual foi? A maior obra que ele veio realizar foi a nossa salvação, com o sacrifício de si mesmo. Irmãos, o Evangelho que a Bíblia fala, aquele Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele
está alicerçado em dois fatos históricos, inconfundíveis, reais, e está registrado na palavra do Senhor. O primeiro fato foi a morte de Jesus Cristo na cruz. Olha, Jesus desce dos céus com esta finalidade precípua, quer dizer, ele veio antes de, com essa de curar, de ressuscitar, de fazer isso aquilo, ele veio para salvar o homem da perdição eterna por causa do pecado. Porque a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olhando para a cruz, você vai encontrar um altar, segundo a Bíblia, onde Deus através do seu Filho Jesus Cristo, deu-se a si mesmo, pagando um preço de nossa eterna redenção. Isso tem que ser crido, isso tem que ser proclamado. A grande salvação do Senhor, né? Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, queridos? O preço já foi pago. A obra redentora já foi realizada e confirmada com a sua gloriosa ressurreição. Quando Paulo apresenta o Evangelho, ele diz o seguinte, irmãos: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao verso 4. E acompanhe comigo essa leitura tão importante para a igreja nesta noite. Não esqueça do Evangelho, irmão. Apegue-se a ele. Esta mensagem é a mais preciosa mensagem que Deus comunicou ao homem. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebeis, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, disse Paulo, vos entreguei o que também recebi. O que foi que ele recebeu? E que está transmitindo o quê? Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí continua ele dizendo que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Amém, queridos? Então é este Evangelho que Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este Evangelho, o Evangelho da Bíblia, ele só é proclamado quando você diz a alguém: meu querido amigo, Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Ora, isso não é Evangelho, é um paliativo, uma mensagem espúria, anátema, porque é esse Evangelho que vai transformar a vida de quem crê nele, vai mudar a história do homem que acredita e que de coração o recebe. Amém, irmãos? Esta foi a obra principal que Jesus veio realizar neste mundo, foi o dar-se a si mesmo. Eu vim buscar, disse ele, e salvar o que se havia o quê? Perdido. Deus ama você, meu querido. Deus está interessado na sua vida. Você é muito precioso para que se perca. Deus elaborou um projeto na eternidade e executou no tempo justamente para alcançar a sua vida nesta noite. Para você que é
Amém? Esta vida que começa neste mundo de forma abundante, eu vim para que tenha vida e tenha com abundância e se projeta para a eternidade. Olha, irmãos, eu espero em nome de Jesus que nesta noite você se apegue a essas verdades dos evangelhos de Cristo. Que você comece a amar mais a Cristo. Se você, afinal de contas, você é um cristão, você é um discípulo, você é um seguidor de Cristo. Amém? E tudo que interessa a Cristo deve interessar a você. Não deixe nada deste mundo desviar você desse propósito de Deus na sua vida. Nada. Nada. O seu foco é Cristo. Paulo disse: para mim o viver é Cristo. Apaixone-se por Jesus Cristo, porque Ele é apaixonado por você. Saiba disso. Vou tornar a repetir: apaixone-se por Cristo, porque Ele é apaixonado por você. Ele quer um bem louco a você. Tem mais um dia. Tem prazer na sua vida. Consagre a sua vida a Jesus. Prontifique-se a servir, a defender a sua causa. Você é um discípulo, você é um servo de Deus. Você é um cristão. Não adianta você mais querer se esconder. A candeia que foi acesa um dia pela graça de Deus não pode ser colocada no velador, ou melhor, debaixo da cama. Tem que ser colocada no velador para que todos que entrem vejam a glória de Deus brilhando na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é coisa séria, irmãos. Se eu pudesse entrar dentro do seu coração, eu entraria nesta noite para compartilhar com essa verdade que Deus colocou dentro do meu coração. Amém? Isso é muito importante. O mais importante que você possa imaginar. Seja sério no tratamento das coisas de Deus. Isso é prioridade absoluta. Porque o resto, irmãos, passa. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não passarão. Jesus é o nosso ícone, é o nosso coroa, o nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor. Ele é tudo para nós, porque Ele nos fez, nós somos dele. Amém? O salmista diz que, lá no Salmo 100, verso 2, que eu vou concluir esse sermão, ele, com muita liberdade do Espírito, irmão, nessa noite, glória a Deus, ele disse assim: sabei que o Senhor é Deus. Amém? Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Você é ovelha de Jesus. Glória a Deus, diga amém, irmão. Se você não é ovelha, você é um bode. Não pertence a Jesus. Você é ovelha deste pasto, desse pastor supremo. Amém? De nossas almas. É Ele que apacenta o seu rebanho. Bendito seja o grande nome do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite, que você começa a olhar mais os evangelhos com outros olhos. Começa a ler, irmãos. Começa com São João, depois vai para Mateus, Marcos, Lucas, depois torna a ler, lê quantas vezes você existir na sua vida. Conta-se de um pastor que leu a Bíblia 100 vezes e muitas delas de joelhos na presença de Deus. Olha que reverência que o homem tinha com a palavra de Deus, como Deus está ministrando o seu coração. Este homem foi um homem que fez uma obra extraordinária. George Miller, um pregador inglês, de um orfanato, não dependia de ninguém a não ser de Deus, e Deus suprindo a necessidade daquele orfanato. É um homem de fé.
um crente, um servo de Deus, irmão, olha, vamos deixar de brincar de ser crente, irmão. Chegou a hora de cortar as amarras do mundo e procurar viver unicamente para a glória de Deus. Amém?